Eu queria tentar retornar um pouco àquela ideia que a gente falou de compartilhar um pouquinho das nossas coisas, né? Tentar, talvez, achar um pouco de uns exemplos práticos aqui das coisas que a gente está fazendo, né? Uma das coisas é essa nossa cara de pau aqui de tentar fazer uma transmissão em vários canais sem antes ter feito. É meio que um MVP em produção, assim, né? Que não precisava ser Cê- assim, né? Podia ter dado uma combinadinha. Mas tá eu bom. queria, eu queria, eu queria dar essa deixa pro Dácio poder fazer essa puxada de orelha ao vivo aqui. É, Você sabe gosto. que se o Locoselli tivesse aqui, o Locoselli faz muito comigo o papo de PO de sábado. Cara, ele estaria, ele e o Dácio aqui iam arrebentar a gente, Hideki. Eles iam arrebentar. Porque o Locoselli muitas vezes ele fala mesmo, cara, você podia, né? Vamos organizar melhor antes e tal. Só que eu tenho uma dúvida, eu queria trazer essa provocação aqui. O quanto será que a gente tem que tentar dosar entre planejamento e fazer as coisas de uma forma. E aí eu vou usar a palavra ágil, mas talvez não seja, né? Talvez seja só bagunça, né, Dácio? Então, eu vou dar um pouco de trela para cada um, né? Uma coisa é ágil, outra coisa é bagunça, né? Disse bem. Mas será que é fácil, Dácio e Hideki? Será que é fácil a gente enxergar aonde está a diferença ali entre o planejamento, o ágil e a bagunça? Ou será que é um pouco difícil? O que vocês acham? É bem feeling assim mesmo. Uhum. E aí a gente depois pode extrapolar isso para projetos de TI, mas por enquanto é nas nossas coisas mesmo, no dia a dia. Bom, nas nossas coisas eu acho que não é tão difícil de perceber o que que é bagunça, não. Olha, essa, É essa foi no como estômago, hein? é como projeto, assim, né? O comentário que você leu aí do rapaz que está acompanhando o seu canal, Ulisses. Aham. ele falou sobre o projeto, assim. Se não tiver o projeto, né, formalmente apresentado, estruturado, não há que se falar em o que vai acontecer no final das contas, né, cara? Porque você não estruturou nada, você não tem um cronograma, você não tem nada. Então, nisso que nós estamos fazendo, então, sabe o MVP? Então, a gente tem um mínimo. Então, o nosso canal, nós temos esse programa que acontece todas as terças, às 20 horas. Eu e o Hideki, a gente se encontra uns 30 minutos antes com o convidado. Então, você tem um mínimo, né? Então, em cima, com esse mínimo, eu acho que não tê-lo é um risco completamente desnecessário. Então, nós temos esse mínimo. A partir daí, a gente brinca nas lives dizendo que a partir daí a gente começa a ler uma pauta que a gente cria 30 minutos antes, a gente lê o primeiro item e depois disso sabe-se lá se a gente vai continuar a acompanhar aquilo. Mas não tem problema, porque a gente vai no feeling do convidado, no que o pessoal do Aí é chat do jogo, fala, aí né? Essa do parte é jogo. do jogo. Isso, então, ou seja, é permissível que a coisa corra livremente? Sim, desde que tenha um mínimo pré-estabelecido. A gente gosta de se ater ao horário que a gente pré-definiu, que é de mais ou menos 1 hora, a gente não gosta de ir muito além disso, né? Então, os convidados, eles não são convidados um dia antes, né? Existe uma agenda pré-definida. Então, em cima de uma estrutura mínima, é perfeito, não só é permitido, como eu acho que é saudável. Eu sempre gostei de fazer dessa forma. Eu dou aula há 30 anos, ou mais de 30 anos, porque eu me envolvo com música, então antes disso já dava aula de música. Então eu nunca gostei de ficar preparando item por item do que vai ser dito. Eu gosto, o tema é muito claro do que vai ser falado, o objetivo final de qual é a habilidade que eles terão ao fim de cada aula é muito claro, mas a forma como eu estruturo aquele conteúdo, eu gosto de deixar livre, porque isso é um perfil meu. Eu gosto de fazer assim. Conheço professores que fazem checklist. Falei isso, checklist. Falei isso, dou outro check, né? Eu gosto de deixar isso livre. Então eu gosto das nossas lives, porque elas são muito... As pessoas têm essa sensação, e nós escutamos isso várias vezes, né? Que a live ela é É uma muito conversa, é uma leve. conversa mais livre, né? Assim, Isso. é um papo mais leve. É um bate-papo, né? Não tem aquele agora vamos falar isso, agora, né? Então a coisa vai fluindo da maneira como as pessoas vão sentindo. Isso é muito bom, né? Mas não ter esse mínimo, esse não ter o mínimo, aí eu fico um pouco tenso, sabe? Deu ali 15 minutos, pô, cadê o convidado? Cadê o Hideki? Aí não. Aí eu acho que a gente tá abusando. Deixa eu, antes do Hideki dar a opinião dele, só trazer aqui o Fábio Franco, lá do Tennessee. Nós temos aqui na nossa audiência, temos um convidado internacional.
lá nos Estados Unidos, ele acredita que o grande gap em ambientes ágil é justamente a gestão da comunicação. Bom comentário, viu, Gabi? Ô Fábio, e de pessoas também, né? Acho que eu já vi muitos projetos de processo que não envolvem pessoas do RH. E eu sempre achei isso uma perda muito grande, porque BPM sempre envolve novos papéis, né? Mudanças de atividades, enfim. Não ter alguém do RH lá, eu sempre achei um prejuízo. E a Raquel diz que o improviso vai levar a um planejamento futuro. Então, você improvisou, você vai ter que planejar para corrigir. Cara, eu gostei desse negócio aí, cara. É assim mesmo. E aí, isso é meio o raciocínio do MVP, na verdade, né? Sim, o MVP exatamente. É assim, faça um negócio meio improvisado para você ver que partes você vai ter que planejar e que partes você vai abandonar. Porque se você gastar muito tempo em planejamento, depois, na verdade, você está jogando mais esforço fora se você tiver que abandonar alguma dessas coisas. Verdade. Mas eu achei legal, sim. E o primeiro comentário que você leu sobre comunicação, eu acho fundamental. Eu vou até comentar com vocês daqui a pouquinho de uma iniciativa que eu estou fazendo aqui no canal. Inclusive, depois a gente até vai conversar aí nos bastidores para ver se a gente não faz alguma coisa conjunta na próxima release que eu vou fazer desse trabalho aqui. Vocês vão mais ensaiado, né? Nós combinado. Mais ensaiado. Pode ser mais ensaiado. Mas